Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você a importância que a dosimetria da pena tem, seja para o estudante de faculdade, para quem vai prestar a prova da OAB, para quem estuda para concursos públicos em geral e para quem atua na advocacia criminal. Eu vou mostrar que essa matéria, que esse tema, pode sim ser estudado e deve, de uma forma unitária, a ser aplicado em todas essas áreas de atuação, porém, claro, com as suas especificações, tá ok? Então, essa aula é para atentar a você que ainda não se ligou de que essa matéria é muito importante, é essencial, tá bom? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa aqui. Vamos lá. Então, primeiro eu quero conversar com vocês rapidamente as razões que me fizeram tratar exclusivamente sobre esse tema aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, a depender de onde você esteja assistindo esse vídeo. Bom, a primeira aula que eu dei sobre dosimetria da pena foi no estágio docente do mestrado na UERJ. E logo de cara eu percebi uma grande dificuldade dos alunos pelo fato de, antes de compreender os princípios básicos, as bases fundamentais dessa disciplina, eles já se preocuparem de forma imediata aos cálculos, às frações, como eu vou calcular, quais são os acréscimos que eu vou fazer, o que é natural. Para nós que somos de humanas, quando se fala em fazer cálculo, gera sim um desconforto, gera uma dificuldade que é normal. Para mim gerou, eu também tive essa impressão na primeira vez na faculdade, enfim, é normal. E até hoje causa um pouco de desconforto realizar esses cálculos. E ao lado disso, trabalhando de forma a acentuar essa dificuldade, eu percebi uma grade horária da faculdade insuficiente para a complexidade e extensão dessa matéria. No dia a dia, atuando como advogado criminal e também ainda dando aulas, eu pude perceber que, embora esse tema seja muito importante, ele não recebe a atenção devida. Ele não recebe aquele aprofundamento, as discussões que deveriam ter sobre esse tema, tá? Seja no meio acadêmico, seja também na jurisprudência, nos casos concretos. Então, hoje em dia também, o que eu pude perceber é, na internet você vai achar excelentes conteúdos sobre direito penal, excelentes professores tratando de forma técnica, aprofundando, porém, eu senti falta de mais falas, de mais aprofundamentos, de mais discussões também na própria internet sobre esse tema da dosimetria da pena. E somando isso tudo, que é mais importante, é o meu prazer sobre esse tema. É um tema que me interessa, sempre me interessou, então eu vi que era uma maneira de ajudar você a aprender a dosimetria da pena de forma definitiva. Tudo bem? Então vamos lá. Eu disse que é importante para a faculdade, OAB, concurso público e advocacia. Vamos começar pela faculdade. O direito penal em si, ele já é complexo. E o aluno, eu passei por isso, obviamente, ele já tem um contato com o direito penal no início da faculdade, em que as bases ainda não estão consolidadas, né? Você ainda não tem aquela maturidade com relação ao direito para entender um tema, uma disciplina tão complexa como é o direito penal, principalmente pelo fato de que, logicamente, começa pela parte geral, que, ao meu ver, é a parte mais importante do direito penal e, por outro lado, a parte mais complexa e talvez mais difícil de compreensão. Dentro dessa parte geral, nós temos o tema de dosimetria da pena, que é um tema extenso, é um tema controverso e que, na maioria das vezes, ele é dado em um período, 2 períodos no máximo, o que eu acho insuficiente. Por outro lado, é um ensinamento que ele é baseado em definições teóricas, porém essas definições teóricas, princípios principalmente, os princípios constitucionais, que dão sustentação
a todo esse processo de aplicação da pena, ele é pouco aprofundado nas decisões judiciais e, não raro, aplicado de forma equivocada. E, pelo fato de estar sendo um tema definido por decisões judiciais, ele é um tema essencialmente prático. E para um aluno que está ali no terceiro, quarto período, a falta de prática pode gerar uma dificuldade maior na compreensão desse tema, principalmente pela essa grade horária curta em que obriga o professor a dar o tema, a terminar o tema, mas não de uma forma satisfatória. Então, o que isso gera para o aluno de faculdade? Se você é aluno de faculdade e está assistindo esse vídeo, a formação de um conhecimento básico deficiente. Por quê? Porque toda essa construção teórica, toda essa discussão com base nas decisões judiciais não é feita de forma adequada, de forma suficiente para gerar essa formação dessa base sólida do conhecimento desse tema. Então, a importância desse tema para o aluno de faculdade é isso, é que ele não tem a oportunidade, ou na maioria das vezes não tem, de ter esse aprofundamento das bases desse tema, dessa disciplina, de forma satisfatória. Então, gera uma deficiência, sim, na formação desse conhecimento básico. Importância para OAB, e eu coloquei aqui concursos em geral, porque, em regra, é um tema que, na OAB e em concursos em geral, cai de forma maciça, cai muito, é muito cobrado. Principalmente pelo fato de ser construído com base em entendimentos jurisprudenciais. Então, para concurso público, o entendimento da jurisprudência é muito cobrado, é muito importante. Então, acaba sendo um tema que, para a OAB e concursos públicos em geral, é muito cobrado. Eu vou compartilhar aqui um levantamento que eu fiz para vocês terem noção com relação a isso, para a OAB e concurso público, e vou tomar por base concurso público não, perdão, a OAB, a prova da OAB, porque é uma prova de âmbito nacional e as questões que são tratadas nessa prova acabam se replicando nos demais concursos públicos, salvo alguns concursos públicos mais específicos, por exemplo, a magistratura, que eu vou falar mais à frente. Então, voltando aqui, compartilhar aqui com vocês esse estudo que eu fiz. Vocês já estão vendo aí na tela esse estudo que eu fiz? E olha, eu peguei aqui do ano de 2016 ao ano de 2020, prova da OAB, são 15 exames, tá? Olha só, na primeira fase, nós só não tivemos a cobrança de dosimetria da pena no ano de 2016, no exame, no 19º exame da ordem. Nos demais, caiu de forma importante, porque a prova de penal, na primeira fase, contém 6 questões. Então, você vai ver aqui, 2016 caiu 2 vezes, depois caiu mais 2 vezes, aí 2017 nós temos prova com 4 questões, de 6 questões, 4 questões sobre dosimetria, 3 questões em outra prova de 6 questões, depois 2, depois novamente 3, e depois nós temos aqui em 2019, mais recentemente, 4 questões, a última prova de 2019, 4 questões de 6 questões, e em 2020, aqui a última prova de 2020, 2 questões de 6 questões, é uma porcentagem considerável. Segunda fase, nós só não tivemos a cobrança na segunda fase, nas questões discursivas, num dos exames de 2018, 2 exames de 2018, aqui, ó, e só, ou seja, de 15 exames analisados, só em 2 não foi cobrado o tema dosimetria da pena nas questões discursivas. Olha a importância desse tema para a prova da OAB em concursos em geral, tudo bem? Aí nós tivemos uma média de 4 questões discursivas, ó, último exame de 2020, 2 questões, 2019 aqui, ó, 2 questões, 1 questão, 3 questões em 2018, olha, prova de 2018,
25º exame, 3 questões de 4 tratando sobre dosimetria da pena. Prova prático-profissional. Olha, só não foi cobrado o tema dosimetria da pena de 15 exames analisados em 1, 2, 3, 4 exames. Então, tivemos 11 exames de 15 cobrando dosimetria. E o que vocês vão ver aqui de específico? Por exemplo, desses 4, em 2 deles foi resposta à acusação a peça. Então, natural que não tenha sido cobrado dosimetria da pena, já que, em regra, principalmente na prática, não se aventa nem questão de mérito em resposta à acusação. Então, não haveria espaço para falar de dosimetria da pena numa peça de resposta à acusação. Agora, o que é mais interessante e que eu acho que traz mais conforto para todos nós do direito de humanas, cálculo matemático. Em nenhum desses 15 exames houve cálculo matemático, não houve cobrança de cálculo matemático. E isso realmente não é só em questão de prova de concurso público. Na prática, o cálculo é o último estágio de importância, é o último nível de importância numa correta aplicação da pena. Há outras questões anteriores com muito mais importância que o entendimento correto e uma aplicação correta vai fazer com que nem se chegue a discutir se a pena de 2 anos acima do mínimo, 3 anos, 6 meses, é proporcional ou não. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para o nosso slide, porque nós falamos aqui sobre a importância para concursos públicos e prova da OAB, e aqui nós avançamos um pouco para tratar especificamente de um concurso em que isso é a essência do concurso da magistratura. Então, ou seja, além desse tema ser cobrado numa primeira fase, o concurso da magistratura, na sua segunda fase, questões discursivas, mais provas de sentença, civil e criminal. Dosimetria da pena, obviamente, prova de sentença criminal. Então, eu trouxe aqui para vocês, vou compartilhar a tela, um espelho, ou seja, o gabarito da prova de sentença criminal aqui do TRF2 para juiz federal de 2016. Vou compartilhar aqui com vocês. Esse espelho para mostrar para vocês que não é um tema em que mereça a atenção que hoje em dia eu entendo que é dada a ele. Então, olha, vou mostrar para vocês. Ó. Aqui ele já parte aqui no final do espelho, eu só estou tratando com vocês a partir da dosimetria da pena, que é o objetivo aqui. Então, olha só, no espelho da prova, no item 5.4, diz o seguinte. Tá, vocês estão vendo, né? Estão vendo. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aí, ó, que diz o seguinte, ó. Além disso, esperava-se do candidato uma correta e devida abordagem sobre as etapas de dosimetria da pena a saber. Aí ele fala aqui, ó, primeira fase, análise individualizada de todas as circunstâncias judiciais nos termos do artigo 59. Segunda fase, verificação da incidência das circunstâncias legais, atenuantes e agravantes. Terceira fase, verificação da incidência de causas especial de aumento e diminuição de pena. Aqui, ó, o candidato deverá fundamentar suas conclusões, ou seja, princípio da fundamentação das decisões judiciais. Aí ele passa aqui pela fixação do regime inicial de cumprimento da pena, está ali no rol dos incisos do artigo 59. O que é mais interessante é aqui, ó.
Foram efetuadas deduções nas seguintes situações: omissão ou utilização de argumentos inidôneos na avaliação das circunstâncias judiciais e legais, bem como nas causas especiais de aumento e diminuição de pena, e também na aplicação equivocada de agravante, atenuante ou causa especial de aumento e diminuição de pena. Essa aplicação equivocada aqui de agravante que esse gabarito traz é justamente o princípio da hierarquia entre as fases, que eu venho falando aqui, e que impede que uma circunstância que possa caracterizar, ou melhor, possa ser reconhecida como agravante e majorante, por exemplo, ele impede que ela seja reconhecida e valorada em ambas as fases. Por quê? Porque se ela ela é reconhecida como ambas as circunstâncias, agravante e majorante, como há uma hierarquia entre essas fases, essa circunstância ela vai ser somente valorada na terceira fase como majorante, porque as majorantes elas são hierarquicamente superiores em relação às agravantes. Então, esse gabarito trata, essa parte do gabarito trata exatamente isso. E vai trazendo outras questões aqui, mas eu quis trazer isso para você entender, principalmente você que estuda para magistratura, que o entendimento e a aplicação correta da dosimetria da pena pode, não sendo feito dessa maneira, custar a sua aprovação na segunda fase. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, vamos lá. Importância para a advocacia. Essa aqui é uma parte muito, muito interessante e muito negligenciada. Eu vejo uma negligência muito grande com relação à consideração da dosimetria da pena para diversas fases da persecução penal. Na fase investigativa, na fase judicial e também na fase recursal, tá? Não é a fase recursal, obviamente, não é persecução penal, mas persecução penal, fase investigativa e fase processual. Então, eu vejo uma negligência muito, muito grande com relação a isso no âmbito da advocacia. E a primeira questão é o seguinte: a absolvição do cliente, ela nem sempre será possível. Então, para o advogado, adquire muita importância uma aplicação correta daquela pena em que o agente vai ser condenado pela prática de determinado crime. Por quê? Se a absolvição naquele caso se mostra improvável, a aplicação de uma pena justa, de uma pena, se não no mínimo, o mais próximo do mínimo previsto abstratamente para aquele delito, é o ideal. É o ideal para o cliente, primeiramente, mas também ideal para a atuação do advogado, que conseguiu um resultado muito positivo para o seu cliente. Principalmente se a gente levar em conta as condições dos estabelecimentos penais brasileiros. A superlotação, o estado de coisas inconstitucional já declarado pelo STF. Então, essa consideração, essa atenção a uma correta aplicação da pena é sim um objetivo do advogado. Deve ser um objetivo do advogado. Tá? Então, nós estamos diante de um tema, como eu disse no início, eminentemente prático, construído jurisprudencialmente, com auxílio da doutrina, mas é uma construção eminentemente prática. Então, o advogado ele deve atuar na construção desses entendimentos, corrigindo eventuais constitucionalidades, inconstitucionalidades, ilegalidades, ou seja, uma incorreta aplicação dos princípios fundamentais da dosimetria da pena. E mais, estatisticamente, você tem mais casos de alteração da pena aplicada na sentença pelo juiz do que uma alteração da sentença condenatória para uma sentença absolutória, por exemplo. Então,
se o advogado ele já constrói ali, de forma bem delineada, todas as questões envolvendo dosimetria da pena, de forma geral, primeira fase, segunda fase, terceira fase, ele pode, sim, permitir com que, numa fase recursal, ele consiga alterar essa pena e trazê-la para um patamar em que seja proporcional. E mais, a importância desse tema para a advocacia, a importância, por ser mais específico, de entender esses princípios fundamentais, essa base que sustenta toda a dosimetria da pena, que essa base não é o artigo 68, não é o artigo 59, é anterior a isso. Tem um post meu sobre isso no Instagram e no Facebook, é o primeiro post, aliás, dessa nova fase aqui desse perfil. Essa base permite êxitos diante do STF, por exemplo, porque o STF, para analisar a dosimetria da pena, ele só analisa quando há para realizar o controle de constitucionalidade da aplicação daquela pena e para afastar flagrantes ilegalidades nesse procedimento de aplicação da pena. Mais à frente, a aplicação da menor pena possível pode evitar o ingresso ou diminuir o tempo de permanência do cliente na prisão. Por quê? Como eu disse, uma pena aplicada no mínimo ou próximo ao mínimo previsto abstratamente para determinado crime vai permitir um regime inicial de cumprimento da pena menos rigoroso, ou seja, o agente não vai iniciar um regime fechado, vai iniciar um regime semiaberto e aberto, ou seja, nesses casos, diminui ali a permanência em um cárcere, no estabelecimento penal. Pode permitir a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por conta ali do patamar máximo de 4 anos, para ocorrer essa substituição, no artigo 44 do Código Penal. Pode, não havendo a possibilidade de uma substituição por restritiva de direitos, ocorrer a suspensão da execução da pena, aplicação do sursi, artigo 77 do Código Penal, desde que seja uma pena igual ou inferior a 2 anos. Pode também permitir a análise das questões que envolvem dosimetria, a concessão do livramento condicional, que trabalha ali com análise de antecedentes, personalidade e demais circunstâncias do artigo 59. Uma novidade do pacote anticrime, o ANPP, a sua concessão passa pela análise de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Então, percebam, deixa eu voltar aqui para não dar spoiler do próximo slide, percebam quantas questões a dosimetria da pena envolve para que o advogado possa abordar e trazer uma situação favorável para o seu cliente. Pode ainda, uma boa aplicação, um bom entendimento da dosimetria, fundamentar o pedido de suspensão condicional do processo, artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais Criminais, que trabalha com as circunstâncias judiciais do artigo 59 como requisito, um dos requisitos para a concessão dessa suspensão. Transação penal também, artigo 76, parágrafo 2º, inciso 3º da Lei 9.099. O crime continuado, no artigo 71, parágrafo único, nas hipóteses ali de crimes dolosos, com mais de uma vítima, em que haja violência e grave ameaça. Benefícios de crimes específicos. Tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, que é uma causa de diminuição de pena, fala em primariedade, bons antecedentes, ou seja, antecedentes é a circunstância, e ela tem que ser valorada como bons antecedentes. Então, envolve dosimetria.
possibilidade de deixar de aplicar a pena privativa de liberdade ou aplicar apenas a pena de multa nos crimes de apropriação indébita previdenciária, artigo 168-A, parágrafo 3º do Código Penal, e sonegação de contribuição previdenciária, artigo 337-A, parágrafo 2º do Código Penal. Pode ainda, isso aqui eu já tratei mais recentemente, e isso, na verdade, para mim, é um dos pontos mais importantes em que a dosimetria da pena assume esse papel para o advogado, que é fundamentar o pedido de uma revogação de prisão preventiva, com base no princípio da homogeneidade e no requisito tratado pelo Gustavo Badaró como requisito implícito, requisito da proporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser aplicada ao final do processo, ou seja, a decretação de uma medida cautelar, no caso, a prisão preventiva, ela não pode ser mais gravosa que a pena que será aplicada ao final do processo. Ou seja, uma medida que é cautelar, em que sequer houve ali uma situação definitiva do réu, ser mais gravosa que a situação final dele. Homogeneidade das medidas cautelares. Ou seja, para o Gustavo Badaró, a prisão preventiva, além daqueles requisitos do 312 e 313, tem esse requisito implícito, proporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena que será aplicada ao final do processo. Porque se, por exemplo, o agente, ao final do processo, vai cumprir inicialmente um regime aberto daquela pena que foi aplicada pela prática de determinado crime, não há proporcionalidade ele se cumprir provisoriamente um regime fechado, que é a prisão preventiva. Então, veja essa importância que tem a dosimetria da pena para aqueles que atuam na advocacia. Então, tratei aqui a importância para quem está na faculdade, tratei aqui a importância para quem estuda para concursos públicos e está fazendo a prova da OAB, trouxe aqui o estudo da prova da OAB, um raio-x, em que de 15 exames, em apenas 2, 3 dosimetria da pena não foi cobrado, prova prático-profissional, apenas 4 provas, a peça não envolveu dosimetria da pena, sendo que 2 delas tratava de resposta à acusação e que dificilmente vai ter abordagem de qualquer questão envolvendo dosimetria da pena, porque é uma resposta ali preliminar, inicial, à acusação feita pelo Ministério Público. Trouxe aqui as questões envolvendo a prova da magistratura e agora tratei da advocacia e, por fim, e não menos importante, a importância que tem a dosimetria da pena para o condenado e para a sociedade em geral. Porque a aplicação da pena, ela deve ser proporcional ao fato praticado pela pessoa. Ela não pode gerar uma resposta estatal desproporcional àquele fato. O Supremo recentemente julgou inconstitucional as penas do crime de importação de medicamento de maneira irregular, sem registro no órgão de vigilância sanitária, que no caso é a Anvisa. Porque aquela pena era desproporcional, a pena é abstrato, não foi nenhum caso com uma pena em concreto, analisou a própria pena em abstrato. Ou seja, a resposta que aquela pena estava dando àquele crime era desproporcional ao fato que eventualmente vai ser praticado por alguém. Então, é uma importância para o condenado. Ou seja, a aplicação correta da pena vai gerar uma pena justa e vai gerar uma pena proporcional ao fato praticado por ele. Eu trouxe aqui a passagem do livro do João Paulo Martinelli, e Leonardo Schmidt, na linha do que trata o Rodrigo Roig,
que mais ou menos trata essa questão da importância para o condenado. Eles falam o seguinte, é um livro que eu recomendo, tá? Lições Fundamentais de Direito Penal. A minimização do sofrimento se completa por meio do deslocamento dos princípios legais relacionados à criminalização para a tarefa de medição da pena, pois a contenção do arbítrio deve ocorrer, essa é a parte mais importante, pois a contenção do arbítrio deve ocorrer tanto para verificar se o agente praticou a conduta proibida, como para definir sua resposta criminal. Ou seja, a contenção do poder punitivo estatal, ela vai ocorrer não apenas durante o processo, a instrução processual com respeito ao contraditório, à ampla defesa, aos direitos do réu. Mas depois de respeito a esses direitos, a essas garantias constitucionais, em que, havendo a sentença condenatória, deve a aplicação da pena ser uma segunda fase de contenção desse arbítrio. Porque do que adianta o respeito a essas garantias na fase processual, se, após a condenação, aplica-se uma pena totalmente proporcional. Então, essa é a importância da dosimetria da pena para o condenado. E para a sociedade, por quê? A aplicação desproporcional, o cumprimento exacerbado de uma pena com relação ao fato praticado pelo agente, vai trazer novamente para a nossa sociedade uma pessoa que se sentiu injustiçada, que se sentiu excluída pelo Estado. E isso, para conviver em sociedade, para gerar pessoas em que há uma empatia com o próximo, é um tiro no pé. Grande chance de essa pessoa sair e não ter essa vontade de viver em sociedade. Por quê? O erro dele foi tratado de maneira desproporcional. A resposta do Estado foi desproporcional. Isso pode ser que traga para a sociedade como um todo, né, a população, conflitos gerados pela convivência entre seres humanos. Então, encerrando esse vídeo, tá? Agradeço a você que ficou até o final. Continue me seguindo, ou se não segue ainda, é só assistir o vídeo. Siga nas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, @arturcarvalho.penal. YouTube, Penal em Tela com Artur Carvalho. Esse vídeo vai estar lá, vai estar no Facebook, vai estar no Instagram. Comente, curta, salve, compartilhe esse vídeo. Ative as notificações no Instagram, no YouTube, que a gente vai continuar produzindo aqui os conteúdos. Estamos à disposição para dúvidas, para indagações, nos próprios comentários das postagens, também por mensagens privadas, enfim, a gente está à disposição, tá? Vamos aqui finalizando. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.